Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amados. Hoje eu vim fazer uma leitura mais especial para vocês agora aqui nesse momento. Não tem nada a ver com política, tá? O que eu vou fazer aqui é uma descrição de uma pessoa que está no ramo da política, é o ex-presidente Bolsonaro. Para quê? Para a gente, na verdade, é, é uma forma de leitura, vou mostrar para vocês, que eu estudei, chamado Método Mandala Astrológica, certo? A gente vai fazer análise, não tem nada a ver com política, gente. Antes, vamos fazer na verdade, tipo uma- vamos fazer uma oração, tá? Hoje eu vou fazer uma oração para vocês diferente, que é da Seitonoye, para a gente recomeçar o vídeo, tá? Chuva de néctar da verdade. Um dia, o anjo, vindo a Seitonoye, recita: o Deus da criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido. Tá? Sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é a grande vida. Sendo essa natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia. Aqui, peraí. Adulta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade. De tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel. Não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, desse Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna e por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece os sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos, transcende inclusive o sexto sentido e não se projeta à percepção do homem. Eu li a oração de Deus, certo? Então, meus queridos, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Nós vamos fazer aqui uma reflexão. Vou ficar mais baixinho, tá? Vamos ver, certo? Então, queridos, é o seguinte. Vou dar só mais um pouquinho. Então, nós vamos fazer uma análise, na verdade, para conhecer os objetivos de Bolsonaro. Como eu falei, não tem nada a ver com política. É uma técnica de leitura, até porque eu sei que ele não acredita nessas coisas, mas a gente fazer uma análise, uma avaliação, né? Não preciso da data de nascimento, tá, gente?
Eu vou fazer aqui uma concentração. Ex-presidente Bolsonaro, esposo de dona Michele Bolsonaro. Ex-presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, marido de dona Michele Bolsonaro, quase que cai, meu Deus. Ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, marido de Michele Bolsonaro. Ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, marido de, de Michele Bolsonaro. Então a gente vai fazer o quê? Uma leitura. Eu vou colocar essa mandala, não vai ser assim no círculo, senão vocês não conseguem nem ver. Então nós vamos fazer um estudo. Qual é a energia que rege o destino de Bolsonaro? Certo? Aqui nós temos a carta número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, é um estudo, gente, para vocês verem e conhecerem também particularidades da vida dele e aprenderem essa leitura, tá? Que eu estou fazendo o curso dele, um curso de aprimoramento. Essa leitura, ela vem, na verdade, assim, nesse formato. Mas como é difícil colocar aqui nesse espaço, vou colocar as cartas uma do lado da outra. Vamos ver agora a personalidade como o consulente Bolsonaro vê e lida com sua própria vida, certo? Olha, gente, como saiu aqui, né? Como que o ex-presidente Bolsonaro, ele lida com sua própria vida, seus pensamentos, com a situação que ele vive agora, né? No momento presente. Vejo que Bolsonaro está passando por uma fase muito crítica, certo? Um momento de crise, né? É, na verdade, a sua saúde psicológica e física está muito comprometida, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua mágoa com relação aos seus inimigos, não é? Políticos, com pessoas, né, que estão, na verdade, dividindo a família. Ele está passando por uma fase difícil. Existem aqui, o diabo é uma carta que mostra essas energias muito pesadas que atormentam a vida dele, acorrentam ele, né? E né, pessoas que acorrentam ele, punem ele, punem Bolsonaro por determinadas ações, pensamentos, por seu jeito de ver o mundo. Né? Na verdade, o que que é o diabo? É uma forma de atormentar, né? De ser incomodado, atormentado, né? De não viver. Ele não está vivendo, ele não está, neste momento, vivendo uma vida tranquila, equilibrada, né? O que acontece aqui são energias muito pesadas de fora que vêm para cima dele, né? Afeta a sua saúde emocional, psicológica, sua saúde física, né? Inclusive, gente, são energias enviadas por pessoas de fora, certo? Pessoas de fora que mexem com, com energias muito pesadas, eu quero dizer assim, demandas e trabalhos espirituais contra ele, certo? Para querer derrubá-lo, para querer atingi-lo. Ele tem que ter, na verdade, agora uma força muito grande, uma força, um apego no Mestre Jesus, para que ele consiga superar, porque olha, gente, as energias estão muito pesadas para o lado dele. É uma grande verdade, né? Não, é o que a gente conhece.
na realidade o que está acontecendo. O diabo é uma carta muito forte, que vê que ele está se deixando levar e dominar por essas energias muito pesadas, né? Se deixando derrubar por essas energias, se deixando provocar, né? Mergulhando nessas provocações, certo? Com o seu psicológico muito abatido, saúde física também, que pode, inclusive, colocar a sua vida em risco. A sua vida está sobre risco, né? Ele está com a sua vida muito, a sua saúde tão debilitada que se torna frágil de ser atacada por espíritos malignos que são enviados até ele. Por isso que eu digo, o importante dele agora é estar envolvido com Deus, com Jesus, com, com altas energias, não se deixar derrubar por estes inimigos ocultos, ao lado da mulher que ele ama, ao lado da família que ele ama. Então, as brigas não são apenas com pessoas de fora do ramo político, são pessoas que enviam demandas espirituais contra ele, contra a saúde, contra a vida dele. A vida, querendo tirar ele desse planeta, gente. Entenderam? Querendo aniquilá-lo, sabe? Botar fim na vida dele. E outra coisa, ele também aqui está havendo um desentendimento muito forte entre ele e pessoas, né, da família, pessoas amigas, né? Pessoas que ele considera muito. Ele está muito desequilibrado, por dentro, por fora, a sua saúde debilitada. Meu Deus, vamos rezar, vamos orar para Jesus, para que Deus conforte o coração dele, para que essas energias negativas saiam de perto dele, libertem, porque o poder de Cristo é muito maior do que tudo nesse mundo, gente, certo? As posses, as finanças do consulente, o lado material. Olha, as posses, as finanças. Aqui, bem, como ele se apresenta, eu vi que o estado emocional dele é muito complicado, a saúde é complicada, mas as posses, as finanças, o lado material da vida dele, pelo que eu estou vendo aqui, né, ele está vivendo. O seu lado financeiro não está ruim, as questões financeiras estão sendo controladas, né? Tem pessoas da família que estão administrando suas finanças, controlando, ajudando e equilibrando sua vida financeira, né? No lugar que ele ocupava na sua vida profissional, tem pessoas que já estão assumindo o seu lugar. O seu dinheiro já está sendo muito bem investido. Ó, a sua família, por um outro lado, aqui, ó, o outro lado da família, pessoas que estão ao lado dele, apoiando, que amam ele verdadeiramente, estão cuidando de suas posses materiais, imóveis, seus projetos, seu trabalho profissional, né, suas economias, tudo que ele precisa. Aqui está sob controle. Ele tem uma boa quantia guardada com ele, para ele viver bem. Sim. Três. Consulente se expressa no mundo. Como ele se expressa no mundo? Olha, gente, sabe o que que é o pajem? Como que, na verdade, tipo, é- como que Bolsonaro se expressa para o mundo? Sabe que o pajem é uma carta que indica como se fosse um adolescente, tá? Uma pessoa jovem, certo? Uma pessoa que está conhecendo o mundo e muitas vezes se comporta de uma forma imatura. Ele não tem muito discernimento das coisas que ele fala, que ele pensa, de suas atitudes, mas é um cara muito inteligente, sabe? Que tem seus pensamentos positivos. As suas intenções para com as pessoas é muito positiva, porque ele tem um bom coração. Ele tem um bom coração, boas intenções, um bom caráter, tá? O que que é o pajem de bastão? Bastão é um símbolo do poder, certo? Bastão é um símbolo do poder. Então ele segura esse bastão, como ele vê o mundo? Ele vê o mundo, ele vê o mundo de uma forma ambiciosa. Ele vê o mundo de uma forma com seu desejo de conquistar o mundo, de conquistar o Brasil, de conquistar as pessoas.
né, ao seu redor, com as suas intenções positivas, com o seu amor, seu conhecimento, com suas ideias. Ele tem muitos planos pela frente, e planos de trabalho, de prosperidade, de, de, de muito serviço, planos positivos para o Brasil, inclusive, né? Só que assim, ele tem um lado muito positivo, que são seus planos para com o país e para com as pessoas, os brasileiros. Só que o outro é planos muito positivos na área financeira, profissional, da saúde, intelectual, né, espiritual, ah, na medicina, todas as áreas. Ele tem planos, né? Mas existe um outro lado da vida dele, que seus planos, um outro lado que ele não consegue controlar. É como se ele estivesse assim, numa situação de euforia, sabe? Ele se comportasse como uma pessoa imatura, inconsequente, fala coisas que não deve, faz coisas que não deve, né? Toma decisões precipitadas, né? Ele vai muito com muita sede ao pote. Suas intenções são maravilhosas, porque ele tem um coração de ouro, só que ele vai com muita sede ao pote. Ele se comporta como pajem. Ele tem um coração de jovem, sabe? Um coração juvenil. Ele gosta dos seres humanos, das crianças, ele gosta de criança, de idosos, de todas as pessoas, porque ele quer o bem da população, certo? 3. Como está a rotina, a convivência entre as pessoas que vivem em seu lar? A convivência das pessoas que vivem em seu lar. Ó, como está a convivência, a rotina das pessoas? A rotina, as pessoas que vivem em seu lar, que fazem parte da vida familiar, dos seus amigos, que estão muito próximos, que são os amigos que são como familiares para ele também. Como está a vida dessas pessoas que ele ama muito, os filhos, a esposa, os amigos que são como uma família para ele? Essas pessoas estão trabalhando, investindo em propósitos financeiros, né? Juntando dinheiro. A preocupação é muito voltada para o campo financeiro, né? Para o campo financeiro das finanças das pessoas, dos brasileiros, né? Das finanças da família, em primeiro lugar, né? Eles trabalham para conquistar, estão trabalhando para juntar seu pé de meia, para ter estabilidade financeira, para cuidar da família, guardando dinheiro para cuidar da saúde do pai, do Bolsonaro, guardando dinheiro para investir em, em algo mais importante para a família, em termos profissionais, em termos financeiros, em obras políticas, em obras que tragam sustentabilidade para o Brasil e para a vida da família. Eles estão aqui trabalhando, certo? Na verdade, trabalhando, só que de uma forma mais esse trabalho deles é de uma forma assim mais tranquila, porque antes de dar o primeiro passo aqui, o pajem de bastão, eles estão trabalhando, mas dando uma pausa. Eles trabalham e dão uma pausa. Por quê? Eles trabalham. Ai, desculpa com essa propaganda arada, gente. Não, como é que eu vou explicar? Eu vou dizer assim. Eles estão. A família de Bolsonaro, seus amigos, que são muito voltados a ele, que amam ele verdadeiramente, estão, na verdade, assim, trabalhando em seus projetos, investindo, investindo na área financeira, para juntar dinheiro com relação ao país, aos brasileiros, com relação à vida deles, né? E, ao mesmo tempo, durante esse trabalho, eles fazem uma pausa, eles dão uma parada. Para quê? Para eles, para eles equilibrarem seus projetos, seus pensamentos e seus planos. Opa, agora a gente já cumpriu a primeira etapa do trabalho, né? Agora, depois de ter cumprido a primeira etapa do trabalho que a gente está fazendo, de investir,
nessa quantidade de dinheiro, nesse projeto, vamos dar uma pausa aqui e pensar e avaliar todo o trabalho que foi feito, avaliar todo o esforço que a gente se dedicou, né? Avaliar para não tomar decisão precipitada, certo? É dessa forma que eles estão atuando, as pessoas voltadas para o Bolsonaro, na família dele, tá? Principalmente na sua casa, no seu lar, né? Sua esposa, por exemplo, né? Então, ela trabalha, se dedica no lar, ela economiza seu dinheiro, ela está fazendo as suas economias, trabalhando no lar, cuidando dos seus filhos, da sua filha. E aquele momento que ela trabalha, ela também dá a sua pausa, a sua parada para descansar, respirar e e voltar aos seus planejamentos, fazer uma revisão, uma análise de tudo. Quatro, cinco. Como o Bolsonaro se sente com relação à sua esposa? Olha, como ele se sente no amor? Dois de pentáculos, as duas moedas. Essa carta ela representa na verdade, na verdade, assim, o malabarismo, a flexibilidade, né? Então é um malabarismo, ele se movimenta, ele tem que ser flexível, fazer vários malabarismos. Por quê? Para um ficar com o outro, certo? Por quê? Porque é uma situação que envolve sabe, envolve esforço psicológico, esforço físico, né? Inclusive, como ele está preso, esforço físico da Michelle de ir ao encontro dele no local onde ele está, né? Onde ele está passando essa temporada preso, né? Então ela é um esforço físico, ela faz um malabarismo, ela tem que ser flexível, ela tem que se movimentar até ele. Ele tem que estar flexível, ele tem que estar tranquilo, calmo. É, né? Ele está se sentindo como se sente? Ele quer estar ao lado de sua amada, ter a liberdade de de se dedicar a este casamento, a este relacionamento. É um relacionamento de amor muito bonito, em que os dois se dedicam, né? Eles se dedicam um ao outro, de todas as formas. Aqui fala dois de pentáculos, né? Inclusive, é, 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 tendo uma certa liberdade, assim, uma responsabilidade ao lidar com questões monetárias, né? Então eles tomam decisões juntos, né? Eles têm que ter uma certa liberdade de pensamento, sabe? Uma liberdade de raciocínio, né? Abrir um pouco sua mente, sua cabeça, para eles abrirem sua mente, seus pensamentos e terem novos planejamentos financeiros. Não ficar preso num caminho só, mas abrir a cabeça para outros caminhos, certo? Seus pensamentos, seus planos, ter flexibilidade financeira também, né? Para decidir a vida deles para o futuro, para decidir a vida deles para daqui alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Ter flexibilidade na vida para abrir seus olhos para outros caminhos, né? Para saber como lidar com outros problemas. A questão de ter flexibilidade é de você saber como é, é, na verdade, como você negociar financeiramente com as pessoas, né? Negociar com pessoas difíceis, difíceis de personalidade, pessoas que são difíceis de conversar, de entrar num acordo, né? E eles também têm que ter a mente deles, a cabeça dele flexível, eles têm que abrir a mente deles para outros caminhos de negociação, né? Inclusive para ele sair dessa situação que ele está vivendo hoje, difícil na prisão, né? Difícil na situação que ele está vivendo. Então tem que ter uma certa flexibilidade nos planejamentos, ele saber
Ele, malabarismo também é, é, é você estar assim disposto a enfrentar desafios, a correr riscos, né? Você fazer malabarismos diversos, né? E ir para vários lugares de uma vez só. Tomar decisões importantes sem, sem colocar impedimentos e obstáculos na sua vida, certo? Cinco, né? Seis. Como está a energia no trabalho? Eu digo no seu trabalho, na vida política, se ele está parado, mas na vida política do partido dele político. Olha, saiu o eremita. Como está a energia no trabalho, a vida política, né? Das pessoas envolvidas com ele. Já que ele está preso, ele também, bem, ele está passando por um momento assim de isolamento, né? É isso, o eremita. Ele está passando por um momento de isolamento, de pensar, de refletir, tomar decisões importantes. Ele, nesse momento que ele está na prisão, não é porque ele está na prisão que ele não faz nada. Ele reflete, pensa quais as decisões importantes que ele vai tomar, para que lado ele vai. O eremita é isso, de ele segurar essa lâmpada para iluminar seus caminhos, né? Para iluminar os caminhos que ele está seguindo nessa estrada da vida, certo? Então, ele quer tomar decisões importantes que não sejam precipitadas. Isso é o momento dele ficar sozinho, dele ter um tempo para ele também. Existe seu lado positivo, né? Claro que não é fácil essa situação, mas é um momento para ele refletir, né? Se isolar. É como se ele estivesse na escuridão, né? Pensando, tomando decisões importantes, profissionais. A equipe deles, do partido político de Bolsonaro, partido do PL, também profissionalmente, eles estão passando por isso. Estão passando por um período de isolamento, reflexão, porque eles estão dando, na verdade, uma parada. Sabe aquela parada estacionada? Não é parar de trabalhar, é parar para refletir. Eles estão produzindo, mas de uma forma mais lenta e silenciosa, porque eles precisam desse momento, né, de análise, que é muito importante para iluminar os pensamentos deles, né? Certo? Seis. Seis. Agora vamos ver aqui, começando pela parceria, pelas parcerias que ele faz. Quem está envolvido com ele, quem está ajudando, na própria parceria. Tá. Vamos ver também o que o consulente sente na alma. Oito. Como está a espiritualidade? Nove. 10, 11. Desafio, cara. Não estão ruins as cartas dele. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Parcerias que ele está envolvido. Quais são as parcerias? Aqui nós temos a carta 3 de bastões, né? Tá? É, na verdade, o número 3 ele representa já a parceria, a união de pessoas, certo? Ele tem um grupo muito positivo na sua vida política que está unido a ele, em termos nos negócios, nas questões profissionais, né? Estão unidos. Parcerias ele tem, e parcerias muito leais ao lado dele. É, a esposa, né? A sua esposa, na verdade, está unida ao lado dele, fiel, companheira e se dedicando. Só que a posição da Michele Bolsonaro aqui é de, sabe?
é, a posição da Michelle Bolsonaro é dela observar, analisar e refletir. Então ela está parada aqui, ó, você vê. Ela está estacionada entre esses bastões. Ela está olhando para frente, avistando o caminho, a, como eu digo assim, olhando o caminho que ela vai seguir, a paisagem, né? O seu destino, a estrada que ela vai percorrer, certo? Pensando quais seus planos, qual o primeiro passo. Ela está pensando e analisando com relação ao seu marido, tomando decisões importantes, com muito cuidado, em todos os aspectos da vida dele. Ela está parada aqui pensando, fazendo seus planejamentos com muita responsabilidade. Né? O plano maior dela, na verdade, é seguir uma outra estrada, né? É, na verdade, se afastar, ir embora, tomar um outro rumo na vida dela junto com seu esposo, certo? E começar uma nova jornada na política, no trabalho, na vida familiar, começar uma nova fase, ela tem outros planos. E, né, os seus parceiros também, os seus parceiros, seus amigos políticos envolvidos com Bolsonaro, eles também estão parados aqui, não é parados sem fazer nada, gente. Eles estão prontos para dar o primeiro passo, tomando decisões importantes que eles acham que são relevantes para a vida deles. Eles estão preparados para o que der e vier, certo? O que o consulente sente na alma? Bolsonaro sente na alma, número 8. A carta do bobo, do louco. O que ele sente lá no fundo do coração dele, na alma dele, nos sentimentos dele? É esse desespero, sabe? O louco é uma carta assim, ele tá caminhando na estrada. Ele não tem, ele não tem eira nem beira, ele não sabe para onde ele está indo, com uma trouxa nas costas, seguindo o caminho, sem olhar para onde ele está indo. Vocês vejam que ele está indo cair no abismo, se arrebentar inteiro. Atrás dele o cachorrinho puxando para avisá-lo, né? Seus companheiros políticos, seus amigos de confiança, sua esposa, os filhos. Não, pai, não siga esse caminho, não faça isso, não se desespere, entende? Ele está assim ele está desanimado, passando por uma fase deses- desesperadora em seus sentimentos. Ele não sabe para que caminho ele segue, né? Se sente muito mal, né? E ele precisa de ajuda também espiritual. Orem por ele. Vamos esquecer esse lado político e vamos nos unir para fazer as orações, né? Porque é um ser humano, apesar de tudo, ele pode ter cometido os erros dele, mas é um ser humano que tem família, tem esposa, tem filhos. Ele está caminhando aqui, ó, nesse trajeto, desesperado. Ele não sabe para onde ele está indo, entenderam? Oi. Vamos para 9. Espiritualidade. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como está a espiritualidade de Bolsonaro? 9. Olha, gente, o que eu tô vendo aqui na espiritualidade de Bolsonaro, vocês viram que tem um casal feliz, né? Celebrando, né? 4 de bastões. 4 é o símbolo, o número da estabilidade, né? É o quadrado. E também tem a questão do casal que está feliz celebrando. Como está a sua espiritualidade? Na verdade, ele é muito protegido, amparado pela espiritualidade, né? Tem, na verdade, aqui vários espíritos evoluídos, amorosos, que estão cuidando da saúde dele, do seu psicológico, das suas energias, ajudando ele a superar, a aguentar essa fase com muita força. Né? Esses espíritos, eles estão celebrando alguma coisa, porque eles veem algo que vai acontecer na frente, né? Preparando o caminho de Bolsonaro para alguma coisa muito grande que vai acontecer, certo? Então a espiritualidade dele é muito elevada.
Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, traz- trazendo essa iluminação, essa proteção, o Espírito Santo iluminando a vida dele. Os anjos, os espíritos trabalhadores iluminando a vida dele, não deixando que nada de mal lhe aconteça, que não vai acontecer. 9. 10. Carreira e status. 10. Olha, gente, pelo que eu tô vendo, tá vendo? Na verdade, carreira e status. Rainha de copas, né? Carreira e status. Na sua vida profissional, na sua carreira, né? Eu tô vendo uma mulher, a rainha. É, na verdade assim, na vida política, na sua carreira, na carreira de Bolsonaro, tem uma mulher ao lado dele que, que está envolvida na política, certo? Ela tem um lugar muito importante, um papel muito importante. Inde- Olha, independente do que ela esteja passando agora, pelas notícias que passaram, né, nas redes sociais, que ela quer desistir da vida política. Não, aqui aparece ela na vida política, entendeu? Assumindo o seu papel na vida política, trabalhando. Ela está sentada nessa cadeira como uma rainha, uma governante, uma mulher poderosa, uma mulher decidida na sua carreira, certo? Depois eu vou falar de Bolsonaro. Peraí, uma mulher muito decidida nas coisas que ela quer, administrando, ordenando. Ela, na verdade, é uma figura de muita autoridade na sua carreira, na política, certo? Então ela vai abrir muitos caminhos na vida do marido dela, com as suas decisões, que ela tem muita coragem. Ela é uma rainha, ela governa, ela fala, tudo que ela diz é firme. Ela não tem medo de enfrentar a realidade. Por isso que é a rainha de copas. Ao mesmo tempo que ela tem essa coragem, essa determinação, não é bastão, gente. Ela é muito sentimental. Então ela gosta muito de animais, de crianças. É uma mulher muito carinhosa, voltada ao sentimentalismo, à espiritualidade, à religião. É uma mulher muito de muita fé. Não é porque eu vi isso na internet, gente. Isso aqui é característica da rainha de copas mesmo. Ela é mãe, amorosa, que cuida da família, né? É amorosa, sentimental. E Bolsonaro, número 10, ele ao seu lado, ele vai se levantar na carreira profissional. Ele vai assumir seu papel na política, porque ela vai ajudar ele a se levantar. Entenderam o que eu estou dizendo? Olha, gente, que legal. O que eu acabei de ver. Deixa eu só. Tá dizendo aqui agora não. Na verdade, o que que vai acontecer? Ela vai levantar Bolsonaro como uma rainha. Ela atuando como uma rainha, uma mulher poderosa que tem a sua decisão, ela vai levantar Bolsonaro, vai tirar. Ele vai sair dessa prisão, gente. Ele vai ser libertado. Ele vai superar seus problemas de saúde e ele vai assumir seu posto de trabalho como político, como, sabe, como qualquer outro político, não precisa ser como presidente, mas ele tem grandes chances de ser o presidente também da República, certo? Ele tem sim. Ele é uma figura muito importante, ele é muito respeitado e muito amado, certo? 10. Status. Ela é uma mulher de muito status. Ele também é um cara que, Bolsonaro é uma pessoa que tem uma posição muito alta, muito respeitado. Por onde ele passa, ele levanta multidões. Ele arrasta as pessoas para o lado dele. A palavra dele é muito importante. Ele tem o dom da palavra. Ele tem o dom. Ele resolve as coisas, decide tudo. Certo? Amizades e relações sociais. Vamos ver aqui no 11. Pagem de espadas. Tá? Gente, suas amizades, ele tem vários relacionamentos, né? Ele tem relacionamentos com pessoas que têm uma mente jovem, uma mente aberta para muitas questões.
para questões filosóficas, políticas, científicas, na carreira profissional, financeira, na medicina, ah, questões de segurança para o Brasil, de todos os lados, né? De todos, o pajem ele é visto como uma pessoa muito aberta para a vida, para o mundo, que enxerga o mundo de uma forma assim mais abrangente, né? Mais abrangente. Como a gente pode dizer? Não é fechada com uma mente estreita, com uma mente aberta, sabe? Mas o outro lado do pajem de espadas, ao mesmo tempo, 11, que suas amizades e relações sociais têm essa visão assim muito aberta, muito positiva para as para as questões políticas do Brasil, para as questões financeiras, para o destino do nosso país, né, os seus relacionamentos, né? Eles também têm um lado da espada, que é um lado de luta, de desafio. Eles estão enfrentando um período de muitas adversidades, dificuldades. Eles têm que usar a arma que eles têm, que é a espada. A espada da proteção te corta todos os todas as dificuldades, os inimigos, as energias negativas. Eles têm armas na mão. Mas um lado assim preocupante ali das amizades, relações sociais na vida de Bolsonaro é uma questão assim. Eles têm também, ao mesmo tempo que têm esses pensamentos muito elevados, eles apresentam também uma certa, ai gente, não, é, é, inquietação, não, é, como é que eu posso dizer? Eles precisam amadurecer. Sabe aquele jovem que não tem discernimento, que não tem controle de suas emoções, né? Faz as coisas atropelada, de uma forma atropelada, né? Toma decisões precipitadas, não respeita o próximo, tem momentos que ele é arrogante, né? Momentos de dificuldade na comunicação aqui, nas amizades e relações sociais de Bolsonaro, né? Eles, ao invés de entrar num acordo, deles conversarem com maturidade, lembrei, maturidade, de conversarem com tranquilidade, equilíbrio, eles agem de uma forma imatura. Tem muitas questões e situações que eles querem resolver em questões políticas, mas assim, a visão deles, eles têm bons planejamentos e boas intenções, só que eles não abrem a cabeça para a realidade, se comportam como adolescente, como infantis, ficam brigando e gladiando entre eles. É isso que está acontecendo. Brigando, gladiando, se desentendendo, atrasando os seus planos, atrasando as coisas que eles podem realizar. Isso é muito prejudicial, inclusive, para esse tipo de comportamento, ah, esse comportamento imaturo, sabe? Bobo da parte deles. 12. Desafio karma de Bolsonaro. Bolsonaro. Desculpa, gente. Você sabe que toda ação tem uma reação, né? Tudo que ele fez no passado tem consequência no presente e no futuro. Isso tem a ver com o karma, né? Então aqui é isso, o cavaleiro de pentáculos, cavaleiro de moedas. Você sabe que o cavaleiro é uma carta que ele mostra um jovem, né, vestido com sua armadura, né? O que a armadura representa? Ela é uma proteção, né, contra outros tipos de inimigos, contra armas poderosas que vêm de fora, brigas, perigos, situações ameaçadoras. Para isso que ele se protege nessa armadura. O cavalo representa o movimento. Ele está se movimentando, se direcionando, viajando, se locomovendo para outros lugares.
outros lugares no qual ele vai encontrar os desafios da vida dele, certo? Por quê? Pentáculos, moeda. Os desafios, ele quer o quê? Ter prosperidade, avançar na vida dele, avançar, ter prosperidade. Ele pensa muito na parte lucrativa, na área financeira, na sua situação financeira da família, né? Mas vejam bem, tudo que ele plantou no passado, o que ele fez, vai ter consequência agora e no futuro também, né? Então, aqui diz que o que é o cavaleiro? O cavaleiro é um sujeito muito corajoso. Ele não é covarde, não, gente. Ele é corajoso, ele não tem medo de enfrentar as adversidades, certo? De conquistar os seus objetivos. A moeda não é só dinheiro, é ambição. Então ele não tem medo, como nunca teve medo. Bolsonaro sempre foi muito assim destemido, né? Corajoso, ele fala o que ele pensa, ele não mede palavras, ele vai em frente, né? O cavaleiro é de uma forma ousada, atrevida, porque ele está aqui seguindo o seu caminho. Esse é o temperamento do cavaleiro. Ele é, na verdade, como se fosse um jovem adolescente, né? Ele se comporta, algumas vezes, como uma pessoa também imatura, posso dizer, né? Ele não mede suas palavras. Ele não tem medo, né? E, de novo, a nossa propaganda. Na verdade, gente, eu gosto de demorar na análise, porque a gente pode enxergar muitas coisas aqui, certo? Vocês veem, o desafio dele, ele continuar seguindo a jornada da vida dele, porque ele tem planos e suas ambições são muito grandes para o país que ele quer governar. Ele pensa em governar esse país, em se tornar presidente desse país, certo? Ele pensa, ele tem planos, as ambições, um lado muito maior em todas as áreas, as áreas do país, financeira, profissional, área da saúde, área da educação, né? Ele tem muitos propósitos muito importantes para o crescimento dessa nação, né? E ele sabe que ele tem que enfrentar aqui o quê? Uma guerra. É uma guerra, uma luta. Ele está pronto, porque ele tem uma arma muito importante, que é a sua vontade de vencer, a sua ambição. Não é só ganhar dinheiro, é a ambição, né? É a ambição de fazer as coisas da forma correta. Certo, gente? Olha, essa foi a primeira análise da mandala, que eu vi muitas coisas sobre ele. Deu para entender. E a situação que ele está passando também não é nada fácil. Vamos orar, pedir a Deus, conforte o coração dos familiares e que ele se liberte dessas provações que ele está passando. Então, até mais, gente, que eu trago mais análises para vocês.